Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Soares e estou aqui para o nosso terceiro encontro da disciplina de pesquisa social. Você já me conhece, já sabe o meu currículo, né? Já conhece um pouco a meu respeito. Então, hoje nós vamos conversar sobre a disciplina sobre a unidade 3 do nosso livro da disciplina. Em que consiste essa unidade? Quais são os princípios que eu e você necessariamente precisamos levar desta unidade para a próxima, que será a de encerramento da nossa disciplina, e também vamos precisar resgatar um pouco dos conceitos verificados até aqui na unidade 1 e 2, de que trata então a unidade 3 da nossa disciplina de pesquisa social. A unidade 3, então, tem por competência específica trabalhar os fundamentos da pesquisa social, o desenvolvimento e a análise dos métodos e estratégias de pesquisa. Além disso, os métodos e estratégias de pesquisa social a partir da introdução do tema e dos fundamentos de desenvolvimento, análise e avaliação do método de pesquisa. Temos por palavra-chave nesta unidade pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, que são tipos de pesquisa, a questão da referência, da bibliografia, a questão do tratamento dos dados e dos dados propriamente dito e a avaliação. Como título para a nossa aula de hoje, eu divido com você métodos e estratégias na pesquisa social. Então, dentro desse processo dos métodos, conhecimento, reconhecimento dos métodos de pesquisa, é importante que você também consiga considerar quais são as estratégias relacionadas ao processo de pesquisa social no quadro. Então, a contextualização da nossa aula de hoje. Ela passa por estudar sobre os métodos e as estratégias na pesquisa social, introduzindo o tema a partir dos fundamentos do desenvolvimento, da análise e da avaliação do método na pesquisa, conhecendo e aplicando o processo de elaboração da pesquisa social na prática profissional. Assim, os conceitos e dados os tratamentos dos dados também, como formular os dados na pesquisa social e ainda como tratá-los na pesquisa social. É importante ainda nós resgatarmos a nossa aula anterior. Então, nós trabalhamos a questão da metodologia numa perspectiva crítico-dialética, em que pressupõe superar o conservadorismo existente no meio profissional, resgate aqui a compreensão da ruptura com este conservadorismo profissional e do cotidiano, da prática. O problema da pesquisa sendo essencialmente uma pergunta que nós desejamos, queremos responder. Já vimos também o objetivo geral e como ele deve dialogar com o problema da pesquisa, iniciando sempre este objetivo e os objetivos específicos também com verbos no infinitivo. Verificar, conhecer, estudar. Isso são exemplos de verbos no infinitivo. Os objetivos específicos devem responder de que forma o objetivo geral pode ser alcançado. Então, eu tenho um objetivo geral e, no mínimo, 3, que ao respondê-los, ao atingir cada um daqueles objetivos específicos, eu consigo, com isso, também atingir o meu objetivo geral. Os objetivos específicos não são novos objetivos gerais, mas destrincham o objetivo geral, tornando-o possível de ser alcançado. O objetivo geral necessariamente precisa dar conta de responder ao meu problema de pesquisa. Isso não pode ser perdido de vista. Primeiro, se estabelece o problema e os objetivos e depois o método. E os objetivos irão estabelecer como o meu problema será respondido. Além disso, eu e você precisamos considerar ainda a questão do método utilizado e da metodologia utilizada no processo de pesquisa. Acompanhe comigo no quadro.
O método irá estabelecer como os objetivos deverão ser atingidos e é necessário um embasamento teórico, que no caso do serviço social, nós utilizamos a teoria social crítica como fundamental, como base fundamentadora para as nossas pesquisas, para seguir durante a pesquisa. Não basta apenas referenciais bibliográficos. Então, eu não posso elencar um número X de livros que sejam de um autor apenas ou de diversos autores que falem a respeito daquele tema, mas eu preciso alinhar a teoria utilizada na minha pesquisa e, a partir disso, separar e escolher os profissionais, os autores que eu vou utilizar. A pesquisa deve ser embasada, então, no desvelar da essência do fenômeno, em busca de uma totalidade. Então, não importa qual seja o fenômeno da minha pesquisa, o grande tema, eu preciso focar no problema e ter sempre em vista, sempre como um objetivo, atingir de fato uma resposta para aquele meu problema, embasado numa linha teórica muito específica e não perdendo-a de vista, porque não bastam apenas referenciais teóricos, mas eu preciso de um referencial que esteja de acordo com esta linha teórica que eu escolhi. É a partir disso, então, que nós vamos conversar sobre a unidade 3 da nossa disciplina. Algumas formas de abordagens metodológicas na pesquisa social. Pesquisa qualitativa. Então, perceba que não existe apenas uma abordagem para se realizar a pesquisa social. Não há apenas um olhar, não há apenas uma linha teórica também. Mas considerando a linha teórica de discussão para o serviço social, que é a teoria social crítica, como eu e você podemos pensar a pesquisa qualitativa no quadro. A pesquisa qualitativa, então. Muitas vezes o comportamento humano tem mais significados do que os fatos sociais que ele manifesta. Você já parou para refletir a respeito disso? Como nós podemos mensurar, medir aquilo que não é mensurável? Como nós podemos discutir sobre uma realidade que não expressa retorno em números? Ou digo ainda para você, cujos números não refletem de fato o que aquela realidade expressa. Segundo o autor do nosso livro, a pesquisa qualitativa tem a sua raiz em práticas desenvolvidas por antropólogos, primeiro e depois por sociólogos em estudos sobre a vida em comunidades. Na antropologia, os pesquisadores perceberam que muitas informações a respeito da vida dos povos não podiam ser quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma mais ampla, descritiva, dando origem à pesquisa etnográfica. Isso significa que muitas coisas, muitos fenômenos que nós vamos observar não poderão ser mensurados de forma quantitativa. Atualmente, a qualificação dos fenômenos sociais apoia-se especialmente na fenomenologia e no marxismo. Recorde aqui que esse marxismo é o que traduz justamente a linha da teoria social crítica. A pesquisa inquere ou examina a realidade social. Podemos nos amparar em pesquisas qualitativas e quantitativas adequadas ao objeto da nossa pesquisa. Então, olhando para aquele fenômeno que eu e você desejamos pesquisar, a partir deste olhar para o fenômeno escolhido, para o nosso problema especificamente de pesquisa, eu e você precisamos necessariamente ter um olhar que faça esse equilíbrio em compreender se aquele fenômeno vai conseguir ser mensurado a partir de uma questão quantitativa ou se ele traz para nós, não subsídios, mas se ele traz situações que precisam ser descritas a partir de outro referencial que não o matemático. No quadro, os marxistas afirmam que existe uma relação necessária entre a mudança quantitativa e a mudança qualitativa. E é esta
como sabemos, resulta das mudanças quantitativas que sofrem os fenômenos, mas a qualidade do objeto não é passiva. As coisas podem realizar a passagem do quantitativo ao qualitativo e vice-versa. Então, eu consigo transitar entre essa compreensão qualitativa e a compreensão quantitativa do fenômeno ou do objeto de pesquisa, que é aquilo que de fato eu estou estudando a partir do meu problema. Eu consigo transitar entre eles, mas eu preciso ter definido qual é o fundamento básico e específico da minha pesquisa. Se é uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. É imprescindível que você consiga fazer esse recorte de compreensão. Então, a pesquisa qualitativa será aquela que vai mensurar para além de dados numéricos, além daquilo que pode ser contabilizado. Então, eu preciso realizar uma compreensão, eu preciso descrever uma situação ou o meu objeto para que eu tenha, então, uma pesquisa qualitativa. Continuando. A pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, a pesquisa qualitativa objetiva interpretar o fenômeno. Como eu disse a você, descrever, é ser capaz de transmitir ao outro uma compreensão daquilo que não é óbvio, daquilo que está para além do que é óbvio. Engloba um conjunto de características de investigação da realidade social. Os valores não são métricos. O pesquisador é sujeito e objeto da sua pesquisa. Volta-se para os aspectos da realidade não quantificáveis e hierarquiza ações de descrever, compreender e explicar os fenômenos e seus processos. Há na pesquisa qualitativa uma precisão das relações entre o macro e o micro, então entre o tema e o problema, o objeto direto da pesquisa. Difere o mundo social do mundo natural. Então, as relações, por exemplo, elas se constroem no mundo social e não no natural. Não é porque eu nasci na minha casa, do meu pai, da minha mãe, que há uma relação de vínculo entre nós. Então, a pesquisa qualitativa ela é capaz de discernir entre esses espaços, perceber essas nuances, por exemplo, das relações e da construção das relações sociais. Respeita o caráter interventivo dos objetivos, das orientações teóricas e dos dados empíricos desejados pelos pesquisadores, busca fidedignidade dos resultados, porém, nenhuma verdade absoluta. E isso você precisa sempre ter em mente. E opõe-se a um modelo único de pesquisa. A pesquisa qualitativa amplia as nossas possibilidades de olhar, justamente por essa subjetividade que ela traz, justamente porque ela permite você olhar para o fenômeno e descrevê-lo e interpretá-lo. E lembre-se, a interpretação, ela é individual e ela raramente vai se multiplicar. Raramente você encontrará diferentes sujeitos que tenham a mesma interpretação a respeito de um fenômeno. Elas podem se assemelhar muito, podem caminhar muito próxima uma compreensão da outra, mas não serão idênticas. Então, é isso que a interpretação nos traz, agrega para nós no processo da pesquisa qualitativa. Algumas formas de abordagens metodológicas na pesquisa social, pesquisa quantitativa. Então, pensar em abordagens metodológicas faz com que nós precisemos trabalhar alguns conceitos. E o conceito de pesquisa quantitativa
é um deles, no quadro. A pesquisa quantitativa tem sua raiz na teoria positivista, através do pensamento lógico, com ênfase no raciocínio dedutivo, nas regras da lógica e na mensuração das experiências da vida humana, segundo Córdoba. Com relação aos fenômenos sociais, a pesquisa quantitativa dá conta de aprender apenas a região visível, ecológica, morfológica e concreta. Destaque concreta para a questão da pesquisa quantitativa, segundo Minayo, enquanto a qualitativa aprofunda no mundo dos significados e das relações humanas, destacando aqui a questão da subjetividade e da interpretação do fenômeno, um lado que não é visível imediatamente e que não é captável em equações e médias estatísticas. Se centra na objetividade, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise dos dados brutos. Recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um determinado fenômeno. O objeto de estudo é mensurado, capta dados através de instrumentos estruturados fechados. Aqui é importante destacar que esses instrumentos utilizados, e em outro momento eu e você vamos conversar sobre esses instrumentos, aqui estamos falando sobre a questão dos procedimentos, da escolha mesmo de fato de um procedimento metodológico e da pesquisa quantitativa, mas ela sempre vai trabalhar com uma tabulação específica e com um universo muito restrito do ponto de vista da pesquisa qualitativa e da subjetividade da análise do fenômeno. Mas, claro, pode ser ampla. Quando nós pensamos nas pesquisas, por exemplo, dos institutos de pesquisa nacionais e internacionais, a respeito de qualquer que seja o tema, eles trazem muitos dados quantitativos. E é importante que você consiga fazer essa leitura. Certo, um número X de indivíduos está contaminado pelo vírus Y. O que isso representa diz respeito à qualitativa dessa pesquisa. E o número exato que isso representa no universo de sujeitos estudados, pesquisados, talvez interrogados a respeito, isso é o que mensura numericamente aquele dado específico no quadro. Usa, então, a amostragem como generalização da totalidade, requer um maior número de dados ou sujeitos de entrevistas, porque você não pode apresentar uma pesquisa a respeito de um tema amplo, tendo pesquisado apenas 2 pessoas a respeito, por exemplo. Então, considerar o universo da pesquisa é imprescindível. Os resultados são mais palpáveis e concretos. Há a necessidade de que os fatos possam ser mensurados, permite que as hipóteses sejam testadas. Falar sobre a questão do racismo, por exemplo, demanda certamente uma pesquisa qualitativa, porém, dados estatísticos não poderiam contribuir para uma descrição mais detalhada da situação em determinado país, por exemplo? Então, pense sobre isso junto comigo. Pensar sobre racismo não requer apenas uma compreensão subjetiva ou uma interpretação de fato desse tema, mas quando eu penso o universo de sujeitos ou o universo de países e eu vou, a partir deste universo, falar sobre racismo, considerar a quantidade de pessoas negras, e eu posso afunilar ainda mais essa pesquisa, então não só pessoas negras adultas, mas adolescentes negros, mulheres negras. Nós podemos pensar em diversas variáveis, considerar um universo numérico e qual é a representatividade daquele fato. Então, racismo a partir de um olhar qualitativo, sim, mas a partir de um universo quantitativo mostrado, dividido comigo, a partir daquele olhar. Ainda no quadro. Porém,
Fazendo uso da abordagem do método dialético, não deve existir oposição entre quantitativo e qualitativo, mas eles devem conversar. Deve haver uma convergência entre as pesquisas, que era isso que eu já dividia com você a respeito da questão do racismo propriamente dito. Então, quando eu e você pensamos em um universo específico a ser pesquisado em relação ao racismo, sejam diversos países, seja dentro de uma cidade, de um estado, deve haver esse equilíbrio entre essas abordagens metodológicas, porque somente uma pesquisa qualitativa vai suscitar o questionamento, mas isso incide sobre que parcela da população, falando ainda sobre o racismo. Ou o inverso também pode acontecer. Nós temos uma porcentagem de 35% de manifestação de comportamentos racistas no município X. E isso representa quanto? Qual é a população daquele município? A população total, a população que se considera branca, a população que se considera negra e assim por diante. Então, essa conversa, esse diálogo e esse equilíbrio entre as abordagens qualitativa e quantitativa precisam ocorrer. Mas entenda, a pesquisa quantitativa ela é capaz de mensurar especificamente, de forma numérica, de forma concreta, um dado ou um fenômeno que vai trabalhar o meu objeto de pesquisa. Seria possível que dados estatísticos pudessem contribuir para mascarar um problema ou uma situação? Esse é o nosso momento de interação. Eu vou deixar para vocês uma reflexão, esse momento de reflexão, e aguardo a contribuição.
é importante que nesse momento de interação você procure ser bastante ágil em realizar a contribuição, porque há um tempo específico para esse nosso momento para continuarmos com o conteúdo da nossa aula e sermos capazes, então, de atingir o objetivo final dentro do nosso prazo. Então, é possível, sim, que dados estatísticos mascarem uma situação real, seja ela de problema, seja ela uma situação positiva. Isso porque, se eu não considerar o universo total da pesquisa e não reconhecer quais são as questões subjetivas, intrínsecas àqueles dados, eu posso manipular aquela pesquisa de forma que ela atinja a população, atinja o sujeito especificamente, exatamente da forma que eu espero. Então, pense você numa situação, por exemplo, de eleições. Numa situação de eleições, divulgar dados numéricos a respeito de um determinado candidato e em seu favoritismo num processo eleitoral, você precisa conhecer qual foi o universo da pesquisa, onde foi realizada, quem foram os responsáveis por essa pesquisa, reconhecer isso também, para de fato saber se essa é uma pesquisa fidedigna ou não. Então, os dados, eles precisam ser fidedignos a partir dos critérios adotados, do universo da pesquisa. Então, num município de 500 mil habitantes, realizar uma pesquisa com 150 habitantes não representa, de fato, uma maioria, um favoritismo determinado para qualquer que seja o candidato que esteja concorrendo à prefeitura, a vereador, enfim, seja qual for o cargo que ele esteja concorrendo. Então, é imprescindível reconhecer esse universo da pesquisa em relação ao universo total dos habitantes, enfim, daquilo sobre o que vai incidir o assunto da nossa pesquisa. Desenvolvimento do método e das estratégias da pesquisa na pesquisa social. O que você precisa ter em mente ao pensar nos métodos dentro da pesquisa social? É imprescindível reconhecer o método, mas também a sua aplicabilidade, um processo de desenvolvimento do método, no quadro. O método, então, segundo Lakatos, conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, os conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Cientista aqui somos eu e você. O método, embora existam vários, é um saber que comporta uma perspectiva própria, atrelada a um conjunto de procedimentos para a leitura da realidade social. Então, é a forma como, não o instrumento, mas a partir de que olhar eu vou me debruçar sobre aquela realidade. Existem diversas formas de métodos de abordagem quanto ao raciocínio lógico, conforme pode ser observado a seguir. O mais utilizado na pesquisa social é o método dialético. Recorde você, busque, se for necessário, essa compreensão da teoria social crítica e do método dialético que está diretamente relacionado a essa teoria. Os fatos são considerados dentro de um contexto social, considerando-se o mundo dos fenômenos, da contradição inerente a ele e da mudança dialética permanente ocorrida na natureza e na sociedade. Este método posiciona o pesquisador para que relacione a visão de mundo na perspectiva dialética aos resultados alcançados. Propõe uma leitura crítica da realidade social para além do senso comum, da ingenuidade e do imediatismo. Então, não é apenas o que eu vejo, mas eu sou capaz de refletir sobre o contexto que fez com que aquele fenômeno se apresentasse daquela forma para mim.
Então, pense na questão do racismo e pense também no Brasil. Há uma construção histórica relacionada ao papel, ao lugar, ao reconhecimento da pessoa negra no nosso país. Então, é ter esse olhar e, claro, aprofundá-lo. Eu falei de forma superficial. A leitura da realidade social deve estar conectada à apreensão do desenvolvimento histórico da sociedade e seu contexto social. Compreende a identidade e subjetividade. Compreende a totalidade que se encontra o fenômeno e pretende desvelar, ou seja, trazer à tona. Desvelar é mais do que revelar, é trazer à tona de uma forma crítica sua essência através da síntese e das múltiplas determinações. Compreende a verdade como histórica e dialética dentro de um determinado tempo, estando em constante movimento. Perceba que o método dialético, ele de fato vai realizar, vai auxiliar você nessa compreensão de contexto e de constante mudança, como um fenômeno não findável. É isso que você precisa ter em mente. E o método dialético nos permite isso. Por isso ele é utilizado na pesquisa social, em serviço social. E também porque ele se constitui a partir da teoria social crítica. Então, há uma complementação de uma etapa para outra no processo de formação da pesquisa em si, de estruturação da nossa pesquisa social, que não é aquela concreta do trabalho a ser apresentado, mas concreta do ponto de vista da complementação e da compreensão dos conteúdos. Deste ponto de vista, a teoria, ela se complementa a partir do método. Revisando a formulação do problema e objetivos na pesquisa científica em consonância com a teoria social crítica. Então, eu vou dividir com você uma situação-problema para que nós possamos pensar essa conversa, esse diálogo que há entre a teoria social crítica e a pesquisa social de fato. No quadro, vimos que Pedro atua como estagiário de serviço social no CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, há 6 meses, compondo a equipe de atendimento aos adolescentes com medidas aplicadas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Suas funções são auxiliar as atividades em grupo e alimentar a planilha de diagnóstico permanente das medidas socioeducativas. No exercício da prática como estagiário, Pedro identificou o aumento de 80% no número de adolescentes que cometem ato infracional e são encaminhados para cumprir a medida socioeducativa. Ao levantar essa problemática, foi sugerido a ele a seguinte ação: construir um projeto de pesquisa social para identificar as causas do aumento do número de adolescentes com medidas. Pedro, enquanto estagiário de serviço social, levou a solicitação do campo de estágio para a professora responsável na faculdade pelo acompanhamento dos alunos que estão na experiência e vivência na prática. Como Pedro já dialogou com a sua assistente social supervisora e com as assistentes sociais também do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele aprendeu a formular e contextualizar o problema de pesquisa, bem como estabelecer os objetivos geral e específicos. O desafio dele e nosso é o de se colocar na atitude construtiva, como ele também se colocou, em relação a esse projeto especificamente. Então, quais os possíveis problemas de pesquisa que nós levantamos de um dado quantitativo trazido pelo despertar de Pedro? Então, 80%, houve um aumento de 80% no público de adolescentes que cometem ato infracional
e passam, então, a cumprir medida socioeducativa no CREAS. Então, o que isso traz como uma possível situação, problema, para que eu e você pudéssemos estudar? No quadro. Quais são os possíveis fatores determinantes no aumento do número de ato infracional praticado por adolescentes no município de Joaninha entre 2017 e 2018? Perceba, eu aqui delimito qual é o meu objeto, qual é o universo da minha pesquisa. Então, é o município de Joaninha, são os adolescentes, são o número de atos infracionais praticados por adolescentes dentro de um período de tempo específico, porque não dá para estudar todo o tempo. Você pode recordar, e é imprescindível que você, se não recorda, busque esse conteúdo de que a pesquisa, o objeto da minha pesquisa e o objetivo geral, eles precisam ser atingíveis. Então, no território de competência de atendimento do CRAS Central do município e do CREAS, nesse caso, e quais são as possibilidades de intervenção do serviço social neste fenômeno, a partir de que olhar os profissionais poderão trabalhar essa situação. Então, nosso objetivo geral, compreender os possíveis fatores determinantes no aumento do número, então, o que causa esse aumento no território de competência de atendimento do CRAS Central do município e as possibilidades de atuação no serviço social neste fenômeno. Exemplo de objetivos específicos: levantar os dados estatísticos relacionados ao aumento do número de atos infracionais entre os anos 17 e 18, praticados por adolescentes na região do CRAS Central. Aqui está CRAS, mas há de fato um erro de digitação, porque as medidas elas são vinculadas aos serviços CREAS, as unidades CREAS, porque o serviço medida ele caminha junto com o serviço PAEF. Identificar os serviços preventivos e de convivência disponibilizados aos adolescentes nesse território e as demandas atendidas suprimidas. Então, respondendo a esses dois objetivos, eu consigo responder ao meu objetivo geral? Consigo. Analisar as possibilidades e barreiras de atuação do serviço social e equipe interdisciplinar frente ao aumento do número de atos infracionais. Recorde então comigo o objetivo geral. Possibilidades de atuação do serviço social nesse fenômeno. Como eu penso as possibilidades? No meu último objetivo específico aqui, por exemplo, considerando analisar as possibilidades e barreiras de atuação do serviço social e da equipe multidisciplinar neste processo de pesquisa. Então, você entendeu? Você cria o objetivo geral e os objetivos específicos precisam lhe conduzir à resposta daquele objetivo. E aí você não vai conseguir fazer isso com apenas um objetivo específico. Será necessário mais de um objetivo específico para que você consiga responder ao seu objetivo geral. Concluindo, então, em relação à metodologia, é importante que você construa esse processo de metodologia, por exemplo, a partir desse princípio. Para o desenvolvimento da pesquisa, pretende-se fazer o uso da abordagem qualitativa, então, considerar quais são os fenômenos que incorrem, que promovem, os fatores determinantes para o aumento do número de ato infracional. Perceba que não é algo concreto, fatores são questões subjetivas. Alicerçada pelo método dialético como fonte subsidiadora da mesma, com o objetivo de analisar o fenômeno para além da sua aparência, no que diz respeito à sua estrutura, contexto, dinâmica e considerando como um processo inacabado e em constante movimento. Então, quando eu e você olhamos para esse exemplo de problema de pesquisa e construímos o objetivo geral, os específicos e a metodologia, percebe que vai ficando mais claro essa construção e uma consolidação do nosso projeto de pesquisa?
Claro, aqui é só um exemplo, ele está bem mais sucinto do que a forma como você vai promover, vai realizar numa pesquisa social de fato. Mas é para que você já consiga perceber as nuances de cada um dos processos e como eles se complementam. Então, é indispensável que você consiga reconhecer e construir esse processo. Método e pesquisa social. Pensar o método que você vai utilizar na sua pesquisa a partir de um olhar metodológico, então, reconhecer os instrumentos que você vai utilizar, as estratégias de que você vai se apropriar para esse processo, é imprescindível para pensar o construir da pesquisa social no quadro. Então, método dialético da pesquisa social. O pesquisador, a trabalhar sempre considerando a contradição e o conflito, o devir, o movimento histórico, a totalidade e a unidade dos contrários, além de aprender em todo o percurso da pesquisa as dimensões filosófica, material concreta e política que envolvem o seu objeto de estudo. O conceito da dialética não nasceu com Marx. A concepção moderna de dialética se fundamenta em Hegel e é alterada por Marx e Engels no que tange à questão do materialismo, pensando o materialismo histórico e essa compreensão do desenvolvimento e construção histórica dos fenômenos e das relações. O materialismo dialético é um método que interpreta a realidade com base em sua interpretação dinâmica e totalizante. Os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados de forma isolada, abstraídos das suas influências políticas, ideológicas, econômicas, sociais, culturais. Então, existem outros métodos que não seja o dialético. Eu vou dividir com você, alguns deles, mas entenda que no serviço social, via de regra, nós fazemos uso do método dialético. O método dedutivo. A razão é a única forma de se chegar ao conhecimento verdadeiro. Na maioria das vezes, parte de teorias e leis, prevendo a ocorrência de fenômenos particulares. Trabalha com hipóteses lógicas. Parte dos princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, segundo Gil. É proposto pelos racionalistas e é muito aplicado pela física e na matemática. Você já deve ter parado para pensar que a disciplina de matemática em si ela é muito dedutível, pois que você assimila questões de unidade, dezena, centena, por dedução você consegue, mesmo que não reconheça algumas fórmulas, obter algumas respostas. E às vezes quando você vai verificar a forma, a estrutura de uma determinada conta para obter um determinado resultado, você diz, nossa, mas eu não fiz dessa forma, mas obteve o mesmo resultado porque é assim um processo dedutível que se constitui na matemática, na física, nas ciências exatas. Ainda no quadro, método indutivo, em que a experiência é a base do conhecimento, se aproxima das particularidades dos fenômenos até a abrangência das leis e teorias, generaliza a realidade a partir de condições particulares. É proposto por empiristas como Bacon, Hobbes, Locke, muito utilizado nas ciências naturais. O conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração os princípios pré-estabelecidos. Então, já perceba como é diferente da análise do contexto histórico. Parte-se da observação dos fatos ou fenômenos e se deseja conhecer e então procura compará-los para estabelecer relações. E ainda o método hipotético dedutivo. Somente o conhecimento não explica um fenômeno. A hipótese é testada através de lacunas em determinados campos do conhecimento.
por meio do processo de inferência dedutiva. Então, eu vou considerando possibilidades. Evidências são investigadas para derrubar hipóteses prévias. É bem aceito no campo das ciências naturais. Biologia, pense as disciplinas que trabalham, não as questões exatas, né? Não é muito utilizado nas ciências sociais em razão de nem sempre poder se deduzir consequências das hipóteses formadas. Então, o que eu e você consideramos, por exemplo, a questão do senso comum, ele passa muito por essa questão da hipótese, porque deduz-se que, porque nasceu numa comunidade, numa favela, dá-se nomes diferentes, numa ocupação, porque nasceu pobre, estou falando de senso comum, não de ciência nem de conhecimento, porque nasceu pobre, certamente será um adolescente que cometerá ato infracional. Com certeza não vai concluir o ensino fundamental 2. Certamente não chegará ao ensino médio e assim sucessivamente. Então, para as ciências sociais que trabalham subjetividade, trabalham consideração de contextos históricos, não as teorias, os métodos que trabalham em específico, métodos, não teorias, que trabalham em específico essas relações dedutíveis não nos servem, porque nós precisamos de um embasamento muito específico e nós consideramos todo o processo que nos leva, então, ao resultado daquele fenômeno. Estratégias na pesquisa social. O que você precisa ter em mente, pensando a pesquisa social, em relação ao processo de fato da pesquisa? Você vai precisar pensar em instrumentos, na metodologia, como ela será aplicada, a aplicabilidade de fato daqueles instrumentos que você deseja utilizar na sua pesquisa social. No quadro. Os dados, então, podem ser quantitativos ou qualitativos, obtidos na pesquisa e precisam ser norteados. Então, eu não posso pesquisar o universo de adolescentes em ato infracional e pesquisar sobre racismo apenas. Então, a menos que você consiga estabelecer uma relação entre esses dados, mas eles não são aleatórios. Eles têm uma finalidade muito específica. Eles são uma representação simbólica. Por si só, não fazem sentido. Não significam nada sem um norte. O tratamento dos dados na pesquisa social deve estar atrelado ao método, com o conjunto de técnicas e procedimentos escolhidos, com uma linha teórica de fundamentação e, principalmente, com o problema a ser pesquisado. Observe os dados abaixo de maneira aleatória. Negros são maioria em universidades públicas. O número de idosos com HIV cresceu nos últimos 50 anos. O número de desempregados diminui em São Paulo na última década. O que esses dados aleatórios, soltos, sem nenhuma fundamentação específica, podem representar para mim e para você? A princípio, todos esses dados me fazem ter outros questionamentos a respeito deles. Então, pensar, cresce o número de idosos com HIV. Isso quer dizer o quê? Quais são os impactos disso na saúde? Quais são as estratégias pensadas para a população idosa, HIV positivo, e a manutenção de uma vida sexual ativa, por exemplo? Então, eu preciso compreender qual é o universo que eu quero, que eu pretendo estudar a partir desses dados, para que, de fato, eles representem algo, porque senão eles são apenas informações soltas. Novamente no quadro. Então, há estratégias específicas que precisam ser pensadas. Toda pesquisa científica
utiliza diversos tipos de técnicas para obter as informações desejadas. Toda pesquisa social necessariamente vai pedir um tipo de levantamento de dados. E para isso nós temos inúmeros instrumentais que vão nos gerar informações, dados e que vão precisar ser tabulados e analisados posteriormente. Necessariamente tabulados e analisados, por quê? Só a tabulação do dado não me traz respostas. Então nós podemos realizar entrevistas com indivíduos, com um universo de indivíduos. Nós vamos precisar realizar um questionário. Então, essa entrevista ela vai ser estruturada, não vai ser estruturada. Vai haver um questionário fechado, um questionário aberto. Pesquisa bibliográfica. Então, quem são os autores que falam a respeito do que eu pretendo pesquisar ou ainda daquilo que trouxeram os meus entrevistados, porque a nossa pesquisa, quando ela é qualitativa e quando ela trabalha questões subjetivas, necessariamente ela vai apresentar para nós algumas questões diferenciadas a serem olhadas e a observação. Toda pesquisa é iniciada com uma pesquisa bibliográfica. Então, eu preciso ir a campo, verificar quem são os autores que falam a respeito daquilo que eu pretendo estudar. Os tipos de técnicas utilizadas vão depender do problema da pesquisa, dos objetivos, do cronograma, do orçamento e do método. No nosso caso, método dialético. Mas, ainda assim, eu e você vamos depender de técnicas específicas para realizar nossa pesquisa. Essas estratégias fazem parte de uma metodologia da pesquisa. Vão utilizar de criatividade, mas somente criatividade não será suficiente. Será preciso pesquisar e não desistir e pesquisar mais. Além do método, a sua metodologia deve descrever todas as técnicas que serão utilizadas na sua pesquisa. Então, necessariamente, você precisa reconhecer e construir esse processo. Isso está para o processo da estratégia da pesquisa. É ser capaz de entender que não somente você precisa delimitar problema, delimitar os objetivos, escrever esses objetivos, ter isso muito bem fundamentado, ter um método e uma teoria para embasar a sua pesquisa, mas também reconhecer os instrumentos que você vai utilizar nesse processo metodológico para construir a sua pesquisa. Espaços ocupacionais e comunicação coletiva. Imagine, então, que você vai estudar um determinado espaço ocupacional e as questões de comunicação coletivas para aquele espaço. Como elas ocorrem, como elas são determinantes para a atuação profissional naquele espaço ocupacional. Identifique se é possível realizar uma pesquisa social a respeito desse tema e compartilhe comigo. Eu aguardo.
Muito interessante a sua contribuição. Eu quero destacar uma contribuição específica que diz respeito à questão do cadastro único, muito pertinente. Considerar essa questão do espaço ocupacional e da comunicação coletiva e pensar um problema de pesquisa está sim diretamente relacionado, um tema de pesquisa está sim diretamente relacionado a essa questão. Porque no exemplo você trazia para mim essa questão de que o cadastro sendo autodeclaratório, e essa é uma crítica que, meus parabéns ter vindo de um aluno, porque de fato todos nós profissionais deveríamos ter essa criticidade no nosso processo. Não significa responsabilizar o beneficiário pelas informações prestadas, mas considerar que, via de regra, o autodeclaratório promove situações como as que aconteceram nos diferentes benefícios autodeclarados que nós tivemos, por exemplo, nos últimos meses. Mas falando especificamente sobre o cadastro único, claro, há uma questão muito específica para que ele tenha sido autodeclaratório, justamente para atingir uma parcela da população que não tem todos os documentos, que não tem, por exemplo, comprovante de residência, porque mora de aluguel ou porque está em moradia em subcondições de moradia ou em ocupações. Então, assim que se considerar essas questões, e nós precisamos pensar sobre elas, refletir e traçar estratégias de atuação frente a essas situações que se apresentam para nós, num processo de inclusão e garantia de direito desses sujeitos, mas também, de fato, não podemos deixar de considerar que é imprescindível um processo de comunicação e de interação que realmente atinja o maior número de sujeitos e que garanta, de fato, que eles compreendam que o autodeclaratório ele é justamente para proporcionar a garantia do acesso ao direito, seja do realizar do cadastro único, ele abre espaço não somente para o programa Bolsa Família, por exemplo. Há muitas pessoas que fazem essa correlação imediata e não é dessa forma que acontece. O cadastro único, ele viabiliza acesso a muitos outros serviços e a garantia de muitos outros direitos, que não apenas a renda, que nem é mínima, mas é um subsídio de transferência de renda. Não apenas isso. Existem outros serviços, programas que você consegue, que os indivíduos sujeitos conseguem acessar através do cadastro único e que, via de regra, desconhecem até mesmo quais são os critérios, inclusive para o programa Bolsa Família. E muitas vezes incorrem os sujeitos em situação de velar questões da família, questões da sua constituição cotidiana, porque entende que quanto menos ele informar, mais ele vai conseguir acessar. E não necessariamente esse é o critério. Então, muito pertinente sua contribuição. Muito obrigada. Dados, tratamento e análise na pesquisa social. Vamos conversar um pouco, então, sobre os dados, o que nós precisamos observar nesses dados e como realizar esse tratamento, essa observação dos nossos dados na pesquisa, no quadro. Após a coleta das informações, os dados precisam ser elaborados ou classificados de forma sistêmica. Então, há diversas fases no processo de tratamento dos dados na abordagem qualitativa. Então, há uma fase de seleção, onde nós detalhamos quais são as falhas, os erros, apontamos também as questões positivas. A fase da codificação, então eu vou categorizar, eu vou dar exemplos para você, vai ficar mais concreta essa compreensão. E a fase da tabulação. Na fase de seleção, quais os dados eu vou utilizar, serão utilizados? Quais dados não me trazem certeza? Quais devem ser guardados para um outro momento, talvez até para uma outra pesquisa? É preciso ser objetivo nesse processo de seleção. Quantidade de páginas não significa qualidade. Então, eu não preciso de 20 páginas num processo de seleção dos meus dados. Eu posso ter apenas 1, 2 páginas
e atingir esse objetivo. A fase da codificação. Quais as informações se assemelham? Então, construir categorias é agrupar os dados que possuem o mesmo padrão de resposta. Então, todos que responderam a um questionário X, que preferem utilizar o ônibus no período da manhã, estarão numa coluna, num determinado universo da pesquisa. E os que disseram o contrário estarão em outro. Então, eu estou dividindo com você um exemplo aleatório. Fase de tabulação. Agrupamento dos dados de forma a interpretá-los. Então, um exemplo de tabulação. Representações da mulher. Então, representações da mulher enquanto um ser angelical e puro. Quantos disseram que há, de fato, uma representação do universo feminino e da figura da mulher como angelical e puro? Então, você vai colocar todas as vezes que alguém disse. Então, na página 89, e reproduz o texto. Na página 69, reproduz o texto, pensando na pesquisa. Essas páginas estão pensando na pesquisa. A representação da mulher enquanto um objeto sexual, mesma coisa. Representação da mulher enquanto sinônimo de família. Então, partindo do princípio aqui, que o questionário perguntava como você descreveria, como você entende a figura da mulher, figura feminina. Então, devemos nos perguntar, o que eu quero conhecer? Com quem ou onde eu vou coletar os meus dados? Qual o método eu vou utilizar para coletar esses meus dados? Serão dados quantitativos ou qualitativos? Então, pensar qual é a representatividade da mulher é um dado quantitativo ou qualitativo? Exatamente, é um dado qualitativo e não quantitativo. Agora, quantas pessoas disseram compreender a representatividade da mulher como um ser angelical? Isso é a observação quantitativa do meu dado. As etapas da pesquisa social asseguram uma sequência lógica e coerente. A pesquisa social não pode ser como uma colcha de retalhos de métodos instrumentais e teorias. Há principais 3 finalidades ou fundamentos na análise da pesquisa social, segundo Minayo. Estabelecer uma compreensão dos dados, confirmar ou não alguns pressupostos e responder às nossas questões, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural de que ele faz parte. Então, necessariamente, essas são as 3 principais finalidades quando eu e você pensamos em realizar pesquisa social. Quando chegar o tempo de que você, de fato, estruture, consolide a pesquisa, tenha sempre em mente essas 3 principais finalidades trazidas pela autora Minayo. O processo de pesquisa social. Mais uma situação, problema, para nós pensarmos o processo da pesquisa social juntos no quadro. Lembra-se de que Pedro, estagiário de serviço social, construía um projeto de pesquisa? Ele chegou na etapa da análise e avaliação dos dados coletados. Ao levantar os dados brutos da pesquisa, Pedro se viu em um dilema. Identificou as lacunas do tempo entre o boletim de ocorrência e a aplicação da medida, a escolaridade do grupo atendido, que 25% dos adolescentes possuem defasagem escolar. Outro ponto da pesquisa sinalizou que 30% dos adolescentes eram reincidentes no ato infracional. Perceba que isso não deve ser muito diferente no município em que você reside. O que fazer, então, com os dados levantados? Como estabelecer uma metodologia adequada para a pesquisa? Como aplicar os dados e avaliar a sistematização deles? Pedro identificou que algumas informações dos adolescentes estavam incompletas, pois alguns dados na ficha social estavam em branco.
Como Pedro poderá analisar, avaliar o método e as estratégias na pesquisa social? Eu quero dividir alguns exemplos com você. Então, ele pode e deve, após delimitar o problema de pesquisa, objetivos geral e específico, porque ele já concluiu essa etapa, ele deve escolher um método que dê conta do seu objeto de estudo em essência. Entender quais dados efetivamente ele precisa e deve fazer uso na abordagem qualitativa, quantitativa ou em ambas. Lembre que você já deve ter visto no conceito de pesquisa quantitativa e no conceito de abordagem quantitativa e abordagem qualitativa, que elas também conversam. Essas abordagens não precisam ser exclusivas num processo de pesquisa social, mas elas podem e devem interagir num processo de pesquisa social. Isso é importante e imprescindível. O que deve coletar, com quem ou onde coletar e de que forma coletar, quais serão as técnicas que ele vai utilizar para esse processo de pesquisa. Selecionar os dados coletados, então identificar quais deverão ser usados, codificar os dados, então separá-los em categorias específicas e tabular os dados, que nada mais é do que agrupá-los para então poder analisá-los. Então, ele já não começou esse processo identificando ali a porcentagem de adolescentes que estão em defasagem escolar, se ainda não há uma porcentagem, mas ele sabe que existe esse tópico específico, esse alerta sobre aquela situação. Ele já verificou a quantidade, ou ele sabe também que fato é que existe uma questão da reincidência sobre o ato infracional. Então, ele vai ter os dados quantitativos, essas porcentagens, mas ele vai precisar avaliar e analisar o que cada um deles representa. Então, se ele fará um questionário para os adolescentes responderem, ou para as famílias dos adolescentes, ou as duas coisas, vai depender do tempo que Pedro tem para realizar essa pesquisa, e não só tempo cronológico, mas também essa disposição de estar à disposição do tempo para realizar essa pesquisa. Então, quanto mais afunilado, mais ele terá um cronograma enxuto. Quanto mais dados, aprofundamento ele buscar nesse processo de análise, mais tempo ele vai precisar e um cronograma, claro, muito mais aprofundado para realizar não só essa tabulação, essa categorização dos dados, mas também a análise. E aí, para cada dado e para cada categoria, ele necessariamente terá que buscar referencial teórico para embasar aquela análise realizada. Então, há reincidência no ato infracional. E os adolescentes costumam dizer, na pesquisa, por exemplo, que isso acontece porque eles entendem que não tem mais jeito para eles, que não tem outra alternativa de conseguir avançar no conhecimento, avançar nas questões do trabalho. Então, eles reincidem. Aqui eu estou trabalhando uma hipótese, mas na sua pesquisa vai haver uma resposta objetiva para aquilo a partir do questionário ou da entrevista que você propôs. Então, essa análise, ela precisa responder a partir de um referencial teórico para que nós tenhamos, então, uma pesquisa social sólida e científica e não algo baseado no senso comum. Recapitulando, vamos trazer de volta à memória o que conversamos nesta unidade 3, na terceira aula da nossa disciplina de pesquisa social. O conhecimento dos sujeitos pode e deve ser considerado na interpretação dos fenômenos investigados. A relação da abordagem qualitativa com a abordagem quantitativa, que não é oposta, mas que se complementam, elas não precisam ser exclusivas no uso do trabalho científico, da sua pesquisa social,
você consegue mesclar uma pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa. Pode sobressair-se uma abordagem em detrimento da outra, mas elas podem, sim, se apresentar, ambas se apresentarem na sua pesquisa, no seu trabalho. Todo trabalho científico é iniciado com uma pesquisa bibliográfica, então, necessariamente, eu e você precisamos separar esse primeiro tempo para buscar quem são os autores que já escreveram a respeito desse tema, desse objeto de pesquisa, quem são os profissionais que já pesquisaram, que já estudaram esse assunto, esse fenômeno, e que podem contribuir e servir de referencial para mim nesse meu processo. É necessário cuidado com a ilusão da transparência e com o esquecimento do significado dos dados e o uso da articulação com a articulação da conclusão. Então, esse apontamento especificamente diz respeito a você não transmitir a informação do dado como se ele por si só se respondesse no processo da pesquisa. Os dados não falam por si só, precisam ser bem pensados e organizados, além de iluminados por um método. Pense sempre nesse adjetivo, esse iluminado. Pense numa sala de estudo, talvez no seu quarto, no espaço onde você estuda, onde você se dedica a um trabalho, talvez, e pense numa luminária especificamente. Talvez tenha outros nomes, numa lanterna, mas aquelas de pôr sobre a mesa mesmo. Então, quando você ilumina o caderno, há um facho de luz muito específico que atinge um determinado espaço na mesa, na sala. É isso. O método, ele é o que vai literalmente direcionar a questão da análise dos dados da sua pesquisa. Existem vários tipos de método, mas o mais utilizado no serviço social contemporâneo é o método dialético, segundo Marx. A pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, com a subjetividade, com a interpretação. Então, você precisa reconhecer essa diferença entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, que pode parecer lógico, mas nem sempre assim é. Então, a pesquisa qualitativa vai trabalhar a subjetividade, vai trabalhar essa capacidade de compreender e de interpretar um dado ou um fenômeno. Ainda no quadro? Nenhuma verdade absoluta, então a pesquisa ela não se finda em si. Os dados podem ser usados de forma mal intencionada, então eu consigo sim utilizar uma pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa, mas principalmente a quantitativa, com uma intenção de prejudicar, com a intenção de excluir, e isso é mal intencionado. No método dialético, não existe receita de bolo, então a pesquisa ela busca a essência do fenômeno na sua totalidade e é o caminho. Dentre as informações mais importantes que um projeto de pesquisa deve apresentar estão sempre o tema, o problema, os objetivos geral e específico, a metodologia, então qual o método e as estratégias que eu utilizei na minha pesquisa, o referencial teórico crítico a respeito do que eu pretendo estudar. É imprescindível não confundir projeto de pesquisa com pesquisa. Então, ir a campo, ter em mãos uma entrevista, isso é pesquisar. Agora, o ato da pesquisa social, o projeto de pesquisa em si, ele tem uma estrutura que eu e você precisamos atender para, de fato, apresentarmos um projeto de pesquisa. Agora, a pesquisa, o ato de pesquisar, ele é em si utilizar-se de um instrumento, realizar uma verificação. Então, pense sobre isso também.
Espero que tenha sido um encontro muito proveitoso, que até aqui todo esse processo de construção do projeto de pesquisa tenha sido válido. Nos vemos em breve.